volta para juntos nós ouvirmos a palavra do Senhor, compartilharmos do conhecimento da palavra e do pão do céu, né? Aquele que alimenta o nosso espírito. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você um pensamento de algo que o Senhor tem falado comigo, tem me ensinado, e eu quero pedir a você que abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 8. A palavra de Deus diz assim: um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana sua turma estava sendo no serviço diante de Deus. Verso 11. Zacarias estava no santuário, quando de repente apareceu um anjo do Senhor de pé, à direita do altar de incenso. Verso 12. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para lhe dizer que Deus ouviu a sua oração, e sua esposa Isabel vai dar à luz um filho seu. Você o chamará de João. Verso 14. Haverá grande prazer pelo nascimento dele, e muitos se alegrarão com você, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, e será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. O verso 18. Zacarias disse ao anjo: como vou saber que isso é verdade? Bom, eu vou dar uma pausinha aqui. Ele está questionando ao anjo porque ele diz assim: como que eu vou saber se o que você está falando é verdade? Ele diz: eu já sou um homem velho e minha esposa também é muito idosa. Olha aí, vamos dar uma paradinha. Zacarias, ele começa a questionar aquele recado que aquele anjo traz da parte de Deus para a vida dele, para a casa dele. E hoje eu quero falar muito, eu vou fazer um comparativo de reação de pessoas, de como nós devemos reagir quando nós recebemos a palavra do Senhor na nossa vida. Qual deve ser a nossa atitude depois que nós recebemos a palavra do Senhor? Eu vou usar o exemplo de Zacarias, mas eu também vou usar o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Porque nós estamos ouvindo a palavra. Mas como é que o nosso coração vai reagir depois de ouvir a palavra? Qual vai ser a nossa atitude após isso? Acabamos de ler que Zacarias ouve essa palavra. O próprio anjo do Senhor veio falar com ele, o anjo Gabriel, dizendo que Deus havia ouvido a oração dele. Ele estava dentro do santuário, ele era um homem de Deus. Ele já de idade, a sua esposa, ela não podia ter filhos. E o anjo vem e fala: Deus ouviu a sua oração. Mas como estava o coração de Zacarias? Às vezes nós estamos orando tanto tempo por alguma coisa, às vezes estamos pedindo a Deus, buscando a Deus por uma situação, mas o nosso coração não está pronto para receber. O de Zacarias não estava pronto. Como não, pastora? Não estava, porque Zacarias questiona o anjo. Zacarias pega toda aquela palavra, coloca de lado e começa a olhar para a sua impossibilidade. Ele diz: como que eu vou acreditar que isso é verdade, sendo que eu sou um velho e a minha esposa já é idosa? Ele começa a questionar o anjo. E eu quero ler agora, no verso seguinte, que ele diz assim: então o anjo disse: eu sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou a você para transmitir essas boas novas. E agora, porque você não creu em mim,
você vai ficar mudo, incapaz de falar até a criança nascer, porque as minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno. Olha que coisa grave. Zacarias duvida de Deus. Zacarias duvida do poder de Deus de cumprir aquilo que ele havia prometido. Olha que coisa. Mas a Bíblia diz, aí o anjo falando, que Deus ouviu a oração de Zacarias. Então como é que pode? Uma pessoa ora por aquilo que ela não acredita que vai receber. Uma pessoa ora por aquilo que ela não acredita que Deus vai fazer na vida dela. Ela está orando por orar, ela está sendo uma religiosa. Ela está copiando as outras pessoas, ela está fazendo uma reza. E Deus quer chamar a minha e a sua atitude para isso, porque às vezes nós nos acostumamos a orar por algo que no fundo nós nem acreditamos mais que vai acontecer. Que no fundo nós nem acreditamos mais que Deus é poderoso para fazer. A gente até fala que Deus é poderoso para fazer isso, Deus é poderoso para fazer aquilo, que Deus isso e aquilo, mas nós estamos orando por orar, só para manter uma aparência espiritual, algo religioso. Mas Deus conhece o nosso coração. Zacarias orava por uma coisa que ele não acreditava, porque ele acreditava mais na sua impossibilidade física, ele acreditava mais na sua velhice, na velhice da sua esposa, do que na fidelidade em Deus cumprir. E o anjo vem e dá essa palavra e fala, porque você não acreditou, você vai ficar sem voz. Porque ele declarou, com a voz dele, ele declarou a dúvida, a incredulidade. Ele questionou a Deus. E Deus removeu, ele ficou sem voz até o menino nascer. Essa foi a atitude, como é só um pensamento, eu estou só pontuando aqui essa situação. Mas na sua casa você pode ler e ver a extensão da história. Eu aqui estou mostrando o exemplo de uma pessoa como Zacarias. E era um homem de Deus. Era um homem que conhecia o poder de Deus. E às vezes, às vezes nós conhecemos o poder de Deus. Mas nós duvidamos de que Deus pode cumprir aquilo que Ele prometeu. De que aquilo que a palavra de Deus diz que Ele pode fazer na minha vida, Ele fará. Então, às vezes, nós estamos só cumprindo uma postura, só cumprindo uma performance religiosa, mas nós não acreditamos. O nosso coração está cheio de incredulidade. E olha só que curiosidade. Aí mesmo em Lucas, capítulo 1, eu quero chamar a sua atenção agora para o verso 26 do capítulo 1, que diz assim. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 31, que diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel. Peraí, anjo Gabriel? Pois é. O mesmo anjo que Deus enviou para falar com Zacarias é o mesmo anjo que em seguida Deus enviou para falar com Maria. Mas olha a diferença. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida a um casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve, você ficará grávida, dará à luz a um menino. Olha isso. Quase que a mesma coisa. Claro que para Zacarias também foi um menino, e para Maria também. Mas Zacarias era uma pessoa e Maria era outra. Ambos conheciam a Deus, ambos eram do Senhor. Mas olha a reação, a Bíblia diz que Maria ficou perturbada. Ela quis entender o que estava acontecendo com aquela palavra. O que o anjo quis dizer com isso? Mas quando o anjo fala para ela, você vai ficar grávida e você vai dar à luz um menino, olha só a reação dela no verso 34. Maria perguntou ao anjo: mas como posso ter um filho? Ponto de interrogação. Eu sou uma virgem.
Tem outras traduções que dizem: como será isto? Visto que eu não conheço homem algum. Então, nessa outra tradução, da King James, ela questiona, mas não com incredulidade. Ela não questiona se Deus vai fazer como Zacarias fez. Ela questiona como vai acontecer isso. Olha a diferença. Então, quer dizer, eu acredito que Deus vai fazer, mas como isso vai acontecer? Eu sou virgem. Vocês estão entendendo a diferença? Ela mesmo conturbada, mesmo perturbada, querendo entender ali o que aquele anjo estava falando, mas mesmo assim ela mantinha uma fé. Ela mantinha um coração disposto a viver o que Deus estava falando. Ela mantinha um coração que estava permitindo Deus fazer o que ele cumprir a promessa dele na vida dela. Totalmente diferente de Zacarias. Ela não falou, não, isso não vai acontecer, eu não tenho homem nenhum, eu sou uma virgem, não. Ela falou, como vai se dar isso, porque eu sou virgem. Então ela só estava querendo entender como que aquilo ia acontecer. Mas Deus sabia que aqui dentro do coração dela, ela tinha fé. Ela não era uma incrédula. Ela não estava ali só cumprindo uma performance, como era o que estava acontecendo com Zacarias. E o que acontece, pastora? Vocês viram lá que eu li lá no início de Lucas, falando a respeito de Zacarias, o anjo fala que ele ia ficar mudo até a criança nascer. Então significa que Deus não deixou de cumprir o que ele prometeu. Deus não deixou de cumprir aquilo que ele havia prometido. Prometido a Zacarias e prometido a Isabel. Lá em Lucas 1, vamos ler agora o verso 23, 24 e 25, diz assim: Zacarias permaneceu no templo os dias restantes do seu serviço e depois voltou para casa. Verso 24. Depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E aqui no verso 25, é a Isabel falando, como o Senhor é bom, ela dizia. Ele olhou para mim favoravelmente e tirou a minha humilhação perante o povo por não poder ter filhos. Olha que alegria. Olha que alegria, que gratidão. Independente da incredulidade de Zacarias, Deus cumpriu a promessa na vida dele e da esposa. E ela realmente teve essa criança. Ela realmente recebeu João Batista no seu ventre. Agora o que acontece com a situação de Maria, pastora? Maria vai e questiona, mas eu vou ter um neném, eu vou ficar grávida, mas eu não tenho marido. Mas ela já estava assim, porque ela tinha acreditado na palavra. E nós temos que acreditar naquilo que Deus fala. Querido, eu não sei o que, minha querida que me ouve, que me assiste agora, que está aqui compartilhando desse pensamento comigo. Eu não sei qual foi a palavra que você está acreditando de Deus. Eu não sei qual é a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas uma coisa Deus está me trazendo aqui para te dizer. Não seja como Zacarias, não tenha o seu coração incrédulo, não tenha o seu coração duvidoso, não fique olhando para as suas impossibilidades, para as suas dificuldades, não fique olhando, atentando para as suas limitações, não fique olhando para as circunstâncias. A palavra de Deus e o poder dele é independente daquilo que você está vendo. A velhice de Zacarias, a velhice de Isabel não impediram Deus de cumprir aquilo que ele prometeu. E eu quero já declarar em fé sobre a tua vida, que toda a promessa que Deus tem sobre você não vão deixar de se cumprir, independente das lutas, das adversidades, dos problemas e do cenário contrário que você esteja vivendo. E Maria, depois que ela fala isso com o anjo, eu quero agora ler com você no verso de número 35, o anjo responde a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. O verso 37, Maria responde: sim, verso 37 não.
No verso 38, Maria responde. Maria disse: eu sou a serva do Senhor. Eu estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Que aconteça tudo que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou. Olha a diferença. Olha a diferença de Zacarias para Maria. Nós temos que ser como Maria. Mesmo que aos nossos olhos a gente não esteja enxergando que haja uma possibilidade de aquilo acontecer, daquela promessa se cumprir, daquela situação mudar, daquela cura se manifestar, daquela pessoa ser transformada, daquela família, daquele lar, das vidas daquela pessoa mudar. Mesmo que aos nossos olhos aparentes a gente esteja vendo, mas como? Que matéria-prima que Deus vai usar? Como que Deus vai cumprir? Mesmo que os nossos olhos naturais estejam vendo isso. Eu quero encorajar você a ter um coração de Maria, que crê, independente das circunstâncias, meu querido e minha querida. Se Deus te deu uma promessa, você segure ela, porque Ele é fiel para cumprir. Não importa se o coração daquela pessoa é duro, não importa se a situação diz que não, Ele é fiel para cumprir. Olha o que Maria disse, que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Maria já tomou posse daquela bênção, Maria já tomou posse daquela palavra, Maria já tomou posse daquela promessa, independente de como, ou de que jeito, ou quando Deus faria. E eu quero encorajar que você seja essa pessoa. No verso 37, aí mesmo de Lucas 1, diz assim: sim, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Esse versículo 37, eu quero que você declare isso sobre a sua impossibilidade. Deus me trouxe aqui para te dizer isto: nada é impossível para Deus. Ainda que a promessa de Deus não tem nada a ver com a sua realidade atual, agora que você está ouvindo esta mensagem. Deus vai mudar a sua realidade, mas Ele não vai alterar a promessa. Aleluia! Glória a Deus! Ele é fiel. Ele vai alterar a sua realidade, mas Ele não vai. Ele vai mudar a sua realidade, mas Ele não vai alterar a promessa. Amém? A promessa que Ele te deu, porque Ele não age de acordo com as suas circunstâncias, mas Ele age de acordo com o poder dEle. Por isso Ele deu João Batista para Zacarias e Isabel, e tão seguinte deu Jesus a Maria. Aleluia! Deus é maravilhoso, e Jesus é quem é, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então creia que Deus é maravilhoso para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Amém? Depois desse pensamento, nós vamos orar sobre esta palavra agora. Feche seus olhos, ore comigo, com fé, crendo que Deus Ele é fiel para cumprir a sua promessa sobre a tua vida. Paizinho, em nome de Jesus, nós entramos agora em oração na tua presença, porque nós já estamos na presença do Senhor, meditando na tua palavra, meditando na tua bondade, meditando na tua fidelidade. E eu oro por essa pessoa que une a sua fé com a minha agora. Essa pessoa que tem uma dificuldade. Essa pessoa que ora como Zacarias orava. Zacarias estava fazendo oração. Essa pessoa que me ouve, que me acompanha agora, ela também tem as suas orações. Ela também tem as suas petições. Ela também talvez esteja clamando e buscando a Deus há tempos por uma situação, por uma mudança, por uma cura, por uma transformação, pela paz na sua vida. Eu não sei. Zacarias tinha uma impossibilidade, ele era idoso, a sua esposa também. Mas o poder de Deus está acima de toda e qualquer impossibilidade humana. Aleluia! E o mesmo Deus de Zacarias é o mesmo Deus que nós oramos agora. E eu oro sobre essa pessoa, e oro junto com ela, uma minha fé com a fé dela, sobre essa situação que ela ora agora. Apresente agora, apresente a sua impossibilidade. Peça para Deus agora sobre essa situação. Peça também perdão a Deus por todas as vezes que você foi incrédulo e disse com a sua boca, como Zacarias disse: como que isso vai acontecer? Como que isso é verdade? Murmurando contra o Senhor.
E eu oro agora e peço, Deus, tome em tuas mãos cada situação, cada impossibilidade, cada problema, cada circunstância, cada luta, cada adversidade que essa pessoa que me ouve agora está passando. Que aos olhos naturais dela isso não vai mudar, que aos olhos naturais dela parece que isso nunca vai cessar, que aos olhos naturais dela ela nunca vai viver esta transformação, que aos olhos naturais ela nunca vai viver o cumprimento desta promessa do Senhor. Ah, Pai, abraça ela, Senhor, neste momento. Eu repreendo toda a incredulidade do seu coração. Eu anulo, eu cancelo toda a incredulidade, toda a voz que tem dito para você que não vai acontecer, toda a voz que tem trazido desânimo ao teu coração, tem desfalecido a sua alma, tem te trazido um cansaço espiritual. Muitos já até abandonaram a oração, muitos já até abandonaram o clamor, muitos já nem pedem, já nem esperam mais, mas Deus hoje está avivando a sua fé através dessa palavra, e Deus está falando para você: volte a crer, volte a orar, volte a acreditar, porque Deus continua sendo o mesmo, Ele é fiel. Eu quero encorajar você nesta hora. Coloque diante do Senhor esta situação e diga: Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Zacarias, assim como o Senhor fez na vida de Maria, faz na minha vida, faz na vida do meu querido, da minha querida, do meu filho, na minha família, aonde for, meu querido. Eu digo para você agora, fale com o Senhor, fale com o Senhor e diga agora como Maria disse: eu sou a sua serva, eu estou pronta a fazer tudo que for necessário, que aconteça tudo que o Senhor me disse. Diga isso para Deus agora: Pai, que aconteça na minha vida, na minha casa, na minha família, tudo que o Senhor prometeu. E diga assim comigo agora: todas as promessas do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha casa não deixarão de se cumprir, em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, nós prosseguimos na oração, só que agora orando por vidas e pessoas que se encontram, Pai, com uma dificuldade, não só na saúde física, mas também na saúde emocional. Temos o nosso grupo de oração, o nosso grupo de intercessão, temos pedidos, temos vidas, temos famílias, temos pessoas que nós temos clamado ao Senhor, e eu quero nesta hora, junto com todos que me acompanham agora, apresentar diante do Senhor e colocar diante de Ti, Pai, cada necessidade, cada petição, cada pessoa, cada família e cada necessidade que nós temos orado, Pai, e pedindo também pelo nosso país, pedindo pelas autoridades, por toda essa situação caótica, absurda, que nós temos visto. Vemos através das televisões, vemos através de redes sociais, as pessoas comentam aonde a gente vai. Nós estamos dependendo só do Senhor, Pai. É do Senhor que vem a mudança, é do Senhor que vem o nosso socorro. E nós que cremos no Senhor, nós como igreja, nós clamamos pelo nosso Brasil, nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, nossos idosos, pelas famílias, pelos lares. Ah, Senhor, em nome de Jesus, clamamos pelas nações, onde tem guerras, pessoas passando fome, pessoas sofrendo perseguições, pessoas, meu Pai, sendo arrancadas de suas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante do Senhor, clamando pela Tua intervenção. O Deus que para Ele nada é impossível, o Deus que para Ele tudo é possível. Nós te clamamos agora e pedimos a Tua intervenção, Pai, no nome poderoso de Jesus. E aonde houver alguém enfermo que ora comigo agora, aonde houver alguém que está com uma impossibilidade, uma dor, uma dificuldade, um diagnóstico, seja curada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder de Deus possa te visitar e que todo mal saia do seu corpo na autoridade que é no nome de Jesus. E que você receba a sua cura, que você receba a paz do Senhor no seu coração e que você seja abençoado, você e toda a sua casa,
em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu querido, minha querida, foi uma alegria imensa, um prazer imensurável poder estar aqui mais um tempo com você, juntos compartilhando dessa palavra maravilhosa, que é a palavra do nosso Deus, que é o nosso sustento. E permitindo o Senhor, estaremos de volta em breve, para juntos compartilharmos mais ainda dele e do amor dele sobre nós. Deus te abençoe e fique com Jesus.